que a gente mais quer é que ele seja compreendido, é que ele seja entendido, né? E o entender, a inclusão não é só a pessoa estar lá, a inclusão é a pessoa entender e compreender a forma daquela pessoa agir, né? A forma daquela pessoa falar, a forma daquela pessoa ter a facilidade ou a dificuldade dela naquele momento. O Samuel, executando as suas atividades, né, ele nos ensina muito, principalmente sobre a paciência e o respeito com o tempo de cada um, sobre a forma de falar, né? Às vezes a gente reclama de alguma coisa e ele está ali realizando as dele e ele logo para de realizar as dele para nos corrigir ali e falar, olha, isso é legal, porque a gente aprende isso, aprende aquilo. Conviver amigos, a gente fala sobre assuntos, outros conversa, a gente troca ideias. É muito legal que é um monte de coisa nós vamos aprendendo, um monte de coisa a gente pode viver. Meu nome é o Samuel Lucas, eu tenho 21 anos. Olá, meu nome é Cristiane, sou analista de recursos humanos aqui na Reframax e sou a responsável aqui, né, pela integração do Samuel. Meu nome é Vera, eu sou mãe do Samuel, né? Quando o Samuel nasceu, nós passamos por vários problemas, né, assim, de compreender, de entender, né, o que estava acontecendo com ele. E nessa época, assim, a gente não tinha, ele está com 21 anos, então nessa época a gente tinha, assim, poucas informações, principalmente com relação a médico, a tratamentos, né, e a terapias. Então, com o tempo, a gente foi chegando no lugar, essa coisa toda, né? Eu acho que quase toda mãe de filho especial passa por isso. Então, nessa época, eu ficava imaginando, né? Assim, eu tenho meu filho, eu tô tendo meu filho, mas eu não imagino o futuro dele. Eu não imaginava realmente o futuro dele e muito menos ele trabalhando. Então, quando eu tive a notícia, né, da chegada aí de um profissional com síndrome de Down, foi no primeiro impacto, assim, a sensação foi, o sentimento foi medo tanto pelo profissional quanto a cultura da empresa, né, que é a nossa primeira experiência. Temos outras pessoas com deficiência na empresa, inclusive eu sou uma pessoa com deficiência física, mas até então, com a chegada do Samuel, seria uma deficiência diferente de tudo que nós tínhamos vivenciado. Primeiro, assim, seria como conversar, pedir alguma coisa para ele, será que ele ia entender, será que eu saberia lidar, se eu tinha que conversar como se fosse uma criança, se não, tudo muito novo, né? Então foram vários sentimentos juntos, mas foi dando muito certo. Eu tinha medo, aí tudo, aí medo acabou, mais difícil, não é tão difícil assim. Isso é legal. Da Reframax, tudo vai mudar. Vai mudar pela vida, vai mudar sobre a experiência, um monte de coisas. Tudo que eu sinto dentro de mim vai mudar minha vida. Você viu algum receio, algum medo de ele estar indo para uma empresa grande, de como ele ia ser recebido aqui? Sim, eu fiquei um pouco preocupada quando o Gabriel comentou comigo, né? Vera, tem uma ótima notícia para você e para o Luiz, meu marido. O Samuel passou na seleção lá na Reframax, eu fiquei muito feliz na hora. Mas depois eu imaginei, nossa, uma empresa grande, será que ele vai se dar bem lá? Será que ele vai ter condições? E eu não imaginava, né, onde que ele ia trabalhar, em qual espaço, né, qual departamento que ele ia trabalhar. Mas no dia que nós viemos aqui para a apresentação dele, eu fiquei completamente tranquila. Eu vi que é uma empresa assim, por ser uma empresa grande, ter muitos funcionários, mas também tem aquela parte humana, né? Aquela parte tão família, tão receptiva,
E então eu fiquei tranquila, porque eu falei assim, poxa vida, eles vão entender o meu filho, né? E isso é muito importante pra gente. Eu até fiquei emocionada de falar assim, porque quando o nosso filho, né, que é especial, ele vai para algum lugar, o que a gente mais quer é que ele seja compreendido, é que ele seja entendido, né? E o entender, a inclusão não é só a pessoa estar lá, a inclusão é a pessoa entender e compreender a forma daquela pessoa agir, né? A forma daquela pessoa falar, a forma daquela pessoa ter a facilidade ou a dificuldade dela naquele momento. Então, no dia que teve a apresentação aqui, eu compreendi isso, que ele ia ser muito bem aceito aqui. E isso é muito importante, né? Bom, quando o Samuel começou a atuar com a gente, eu tive uma surpresa maravilhosa, porque eu percebi que ele entendia tudo que eu estava falando, do jeito dele e até além, né? E ele surpreende a gente todos os dias. A cada pedido assim de atividade, ele entende bem o que ele não entende, ele brinca e fala, é claro, né? Quando ele fala, é claro, né? Eu já sei que ele não entendeu, eu repito, e ele já sorri para mim e fala, tá bom, já vou fazer. Então eu sei que ele já entendeu. E assim a nossa vivência teve um crescimento muito bacana, assim. O Samuel, executando as suas atividades, né, ele nos ensina muito. Principalmente sobre a paciência e o respeito com o tempo de cada um. Sobre a forma de falar, né? Às vezes a gente reclama de alguma coisa e ele logo nos ensina, né? Às vezes a gente reclama de alguma atividade nossa mesmo e ele tá ali realizando as dele e ele logo para de realizar as dele para nos corrigir ali e falar, olha, isso é legal, porque a gente aprende isso, aprende aquilo. E logo a gente olha uns para os outros, né, sorri, até abraça ele, agradecendo, porque ele nos ensina o tempo todo, mesmo executando ali as atividades. Então, o que ele entende de imediato, ele já logo fala, e o que ele não entendeu, né, ele não fala muito que não entendeu. Mas essa vivência a gente já percebe que ele não entendeu e a gente repete quantas vezes forem necessárias, assim, e até que ele realize a atividade, a gente fica muito feliz quando ele alcança, né, o objetivo da atividade, e ele também fica muito feliz quando ele percebe que alcançou o que foi pedido. Eu faço planilhas, eu faço malotes também, eu faço correios, cartões de aniversariantes também. É muito legal a gente conviver com as pessoas, como a Cristiane, que ela é amiga, parceira, ela que me ajuda, ela faz tudo pra mim, tudo que fosse possível, que ela é fiel, que ela confia em mim, ela que respeita, tudo que eu sou, que você na frente. Olha, como eu te disse, né, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei impressionada com a recepção e a vontade, né, principalmente das pessoas aqui, da diretoria, da presidência, da Reframax, ter dar essa oportunidade, né? Não só para o Samuel, mas como tem outras pessoas com necessidades especiais. Mas eu agora vejo que realmente tem um caminho para ele, tem um percurso a seguir, né? Porque de uma certa forma agora ele tem um currículo, né? Ele tem um currículo, ele tem pessoas que podem falar sobre ele, né? Profissionalmente. E o mais importante também, aqui que eu acho importante, são as pessoas terem vontade de ensiná-lo, né? E isso para ele vai ser muito importante, porque se amanhã ele não estiver aqui mais, pelo menos ele vai ter essa experiência. Então eu vejo isso, uma perspectiva de futuro para ele, assim, enorme. Foi um desafio muito grande na cultura da empresa, né? Por parte principalmente da liderança, não só da liderança, né? Mas os nossos outros colegas também.
Eu acho que uma palavra assim que eu posso usar muito é o receio mesmo, é medo de não dar certo. Acho que a primeira frase que vem é não vai dar certo. É o medo de acidente, né? Vários medos. Então acho que a palavra é medo mesmo. E com a chegada mesmo do Samuel, essa visão mudou, né? Tanto quando ele está fazendo as atividades, quando ele vai tomar um café, todas as áreas assim conversam com Samuel, eu pergunto para ele se ele está gostando, então eu vejo as pessoas querendo conversar com Samuel, né? Ele conversa com todo mundo ama o Samuel. Se por algum motivo ele não está na empresa, as pessoas vão até a sala perguntar pelo Samuel. Então, e quando assistem assim ele realizando as atividades, né, acompanham ele realizando as atividades, ficam maravilhadas porque não esperavam mesmo que ele fosse conseguir realizar essas atividades. Então, ele surpreendeu tanto a liderança, né, quanto os demais colaboradores. O que é mais legal do trabalho? Conviver amigos, a gente fala sobre assuntos, outros conversa, a gente troca ideias. É muito legal que é um monte de coisa que nós vamos aprendendo, um monte de coisa a gente pode viver para isso. Quem fica mais bem, meu melhor amigo é Israel, ele dá os conselhos para mim, meus colegas dão os conselhos, eu adoro aqui, a gente faz parte. Quando eles estão assim entrando nessa fase de adolescência, e adolescência para jovem, eles ficam muito sozinhos, né? Geralmente a maioria fica sozinho. E essa fase para ele de trabalho foi muito importante, porque ele teve a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Ele pôde entender como é trabalhar numa empresa maior, né? Ter mais colegas. Então, assim, ele mudou bastante. Ele agora ele é mais ativo, ele fala mais, né? Ele tem orgulho, ele tem prazer de falar, eu trabalho, o meu trabalho fica em tal local, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, assim, é muito interessante, a diversidade deles, assim, de compreensão aumenta, né? Bastante. Quando às vezes eu pergunto pra ele, aí Samuel, ele chega do trabalho e fala, Samuel, e aí, o que você fez hoje? Ah, mãe, hoje a minha chefe me deu mais coisa pra fazer. Então, assim, é muito legal, né? Porque eles têm aquele compromisso, aquela responsabilidade. Às vezes eu pergunto pra ele assim, Samuel, como que você tá indo no trabalho? Você tá distraído, assim? Não, mãe, não. A minha chefe não deixa. Então, assim, é muito legal, né? Você vê que tá tendo um comprometimento e uma participação dele, assim, né, até interessante. Bom, a palavra é oportunidade. Se não tiver uma porta para se abrir para a pessoa com deficiência, ela não tem oportunidade. Então a palavra é oportunidade, foi isso que a Reframax fez, né? Abriu a porta da oportunidade e o Samuel aí aproveitou e entrou com tudo e está fazendo um excelente trabalho aqui conosco. Então, eu vou usar a palavra que vocês usam muito lá, que é oportunidade. Eu creio assim, oportunidade, porque a oportunidade, ela não acontece só na profissão, mas ela acontece em todas as áreas da vida deles. Eu vejo isso pelo dia a dia dele, né? Mesmo ele tendo as oportunidades, ainda tem aquelas fases ou aquelas pessoas que não tem essa palavra em mente ainda, não tem isso na consciência, né? E a oportunidade é a melhor coisa que existe, né? É a oportunidade que você dá à pessoa de falar, de agir, de mostrar os sentimentos dela. Então isso pra mim é o que eu resumo a vida do Samuel hoje em dia, né? Ele tem um sonho, ele sempre falou em ser ator e tal, aquela coisa toda, ele gosta muito de falar sobre isso, mas hoje ele já tem essa consciência assim, não, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso seguir alguma coisa, ter um foco. Hoje mesmo a gente vindo no aplicativo, ele tá falando comigo, mãe, eu tenho que ter foco, né? Eu tô meio nervoso, mas eu tenho que ter foco. Então eu falo com ele, tem que ter foco mesmo. E isso resume, né?
muito o que ele está aprendendo. Ele ter foco, ele ter perspectiva e ter um futuro lá na frente, né? A minha palavra é amor. Isso é amor ao próximo. Tudo que eu senti é realizar o sonho das pessoas. É muito bom para trabalhar. É muito legal a gente conviver com as pessoas, vários amigos, e a gente pode viver, conversar, trocando ideias, falar, sentir que você tem para sentir fortalecido, para que todos os jovens e adolescentes que pode vir a trabalhar, todos que eles podem seguir a vida normal. Eu vou fazer o papel de quem? Vamos ver. Sansão? Tô gordo igual o Sansão? Não, né? É claro que não.